Salmo de número 126, ouçamos a palavra do Senhor, um cântico de romagem, diz assim a palavra de Deus. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Queridos, vamos orar, pedindo ao Senhor que nos dê clareza na compreensão da sua palavra. Senhor, nos reunimos nessa noite com a finalidade de ouvir a tua voz manifestada por meio da tua palavra, e nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei, que as palavras dos nossos lábios, o meditado do nosso coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor. Alimenta a nossa vida como teu rebanho, como teu povo. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, nós estamos diante de um dos salmos mais preferidos pelos cristãos. Isso acontece por causa do tema principal que percorre todo o salmo. Esse salmo fala sobre júbilo, sobre alegria e como ter essa alegria sendo um servo do Senhor. Esse salmo não só é cantado pelo povo de Deus, mas também ele é constantemente lembrado dentro da perspectiva de que podemos encontrar alegria naquilo que o Senhor faz e tem feito em relação a nós. Vemos também, não só nesse salmo, mas em todo o Novo Testamento, referências à alegria que o cristão deve ter ao conhecer o Senhor e receber sobre ele a obra de Cristo na sua vida. Por exemplo, podemos nos lembrar de Filipenses 4:4, Filipenses que é chamado de carta da alegria. O texto diz, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ou até mesmo podemos nos lembrar de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, que diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Com isso fica claro que tanto no Antigo Testamento, como também no Novo Testamento, a alegria ao servir ao Senhor, ao reconhecer os feitos de Deus em relação a nós, é algo marcante. Precisamos lembrar da alegria de ter Deus em nossa vida e reconhecer aquilo que Ele fez em relação a nós. Mas, queridos, permanecer alegre constantemente no Senhor é um grande desafio no nosso coração. Eu tenho plena certeza disso. Nós nos perguntamos, Senhor, como que eu posso ser alegre em meio às grandes lutas que estou passando na minha vida? Como ser alegre se eu não tenho dinheiro para bancar as minhas contas? Como ser alegre se eu estou sem emprego? Como ser alegre se eu estou sem saúde? Como eu posso encontrar alegria diante da realidade que eu perdi a pessoa que eu tanto amo? Então temos diante de nós um aparente antagonismo, em que, por um lado, passamos por tristezas e tristezas reais na nossa vida, mas por outro lado, nós vemos na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, falando que nós precisamos viver com alegria. E esse salmo ele responde de uma maneira muito preciosa essa pergunta. Como podemos ficar alegres e firmes no Senhor, mesmo em meio às grandes dificuldades que querem constantemente tirar a alegria do nosso coração? Bem, nós não sabemos quem compôs esse salmo, mas o salmista, ao escrever, expressou com precisão o sentimento de viver com tristezas e alegrias nesse mundo debaixo do sol. O provável contexto em que esse salmo foi escrito foi do período de libertação do povo depois do cativeiro babilônico. Boa parte dos comentaristas afirmam que esse é o contexto. Eles retornaram do cativeiro babilônico e é nesse contexto que eles já estão de volta na terra deles, que é então composto esse salmo. Para que os irmãos tenham ideia, não sei se algum de vocês tem aí a tradução Almeida Revista e Corrigida, é uma antiga tradução muito respeitada. Para que vocês tenham ideia, eles chegam a falar o seguinte no versículo 1, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião.
Então eles partem do pressuposto que, de fato, esse é o contexto histórico da composição desse salmo. Então, nesse salmo, o salmista está aqui descrevendo o sentimento do povo de Deus, depois que eles voltaram do cativeiro babilônico, e eles haviam sido, então, libertos, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. E aqui eu vou precisar investir um bom tempo na progressão dos eventos históricos da vida do povo de Deus, para que possamos entender exatamente qual é o sentimento de uma pessoa que vive dentro desse contexto de retorno do cativeiro babilônico. Compreender o salmo, que o salmo está dizendo, e daí sim nós vamos poder fazer aquele salto para aquilo que é revelado sobre a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento. Pois então, deixe-me apresentar o contexto histórico de composição ou de uso desse salmo para o povo de Deus, e então nós estaremos mais munidos de informações para entender a mensagem desse salmo. Vemos na história do povo de Deus que Israel, após sair do Egito e passar 40 anos no deserto, sob a liderança de Moisés, eles, depois de um longo período, eles conseguiram entrar na terra de Canaã por meio da liderança de Josué. E ao fazerem isso, eles conquistaram todas as nações que habitavam ali e se tornavam então o povo ou a nação dominante daquela região de Canaã. E claro, tudo isso com o auxílio, força e condução do Senhor. Porém, depois que eles entraram na terra prometida, o povo se esqueceu de Deus e começou a adorar outros deuses. Algo estranho que acontece no meio do povo de Deus. Geralmente, quando uma nação conquista outra nação, a nação conquistada começa a servir os deuses da nação que a conquistou. Mas, de maneira louca, aconteceu com o povo de Deus, que eles conquistaram povos da terra de Canaã, e eles começaram a servir os deuses daqueles povos que estavam ali em Canaã. E a consequência disso foi desastrosa, queridos. Eles começaram a ter governantes ímpios, vivendo em idolatria, vivendo em práticas completamente reprováveis aos olhos do Senhor. E é justamente diante disso que nós vemos episódios como, por exemplo, do livro de Juízes, em que o povo era submetido a um jugo de uma nação estrangeira. Ou vemos, por exemplo, no livro dos Reis e das Crônicas, algo também nessa mesma linha. Diante desse fato, o Senhor então mandou um severo castigo contra o seu povo. Primeiro, ele mandou os assírios contra o reino do norte, que havia se separado da tribo de Judá, onde tinha a linhagem davídica, esse reino que tinha sua capital em Samaria, e eles são conhecidos por adorar 2 bezerros de ouro que estavam no extremo norte de Samaria e no extremo sul de Samaria. Em um segundo momento, depois dos babilônicos, ou melhor, dos assírios tomarem o reino do norte, em um segundo momento, os babilônicos, outra nação, sob o governo de Nabucodonosor, que já tinha dominado os assírios, governou sobre o reino do sul, subjugando então aquele povo que tinha sua capital em Jerusalém. E diante dessas invasões, os israelitas foram expulsos da sua terra e foram levados cativos para fora da terra que o Senhor havia prometido a eles. Essa invasão em cativeiro fez com que os israelitas fossem presos e assassinados. E aqui eu não estou me referindo só aos homens de guerra, tá? A descrição daquilo que os babilônicos fizeram sobre o povo de Deus deixa claro que os babilônicos eram completamente impiedosos. Eles mataram sim os homens de guerra, mas eles mataram idosos, eles mataram mulheres grávidas, tinham a sua barriga cortada e rasgada. Também tiraram a vida de crianças. Além disso tudo, além do povo, o templo foi destruído. O local onde eles adoravam o Senhor, bem como os muros de Jerusalém, completamente destruídos. Eles perderam tudo que tinham e foram servir como escravos na Babilônia. E ficou apenas um resto de judeus perdido, a maior parte de pessoas marginalizadas da sociedade foi quem permaneceu ali. Os judeus passaram mais de 70 anos no cativeiro babilônico como escravos, e nesse período ficaram sem terra. Lembremos que a promessa que Deus fez a Abraão foi de uma terra. Eles ficaram sem o seu templo,
templo que Deus havia dado por meio de Moisés e estabelecido ali com Salomão, eles ficaram sem sacrifícios e mais, eles ficaram sem o rei, sem a presença do descendente de Davi. Passado então 70 anos, Deus teve misericórdia do seu povo e moveu o coração de um outro imperador, Ciro, rei da Pérsia, que havia subjugado os babilônicos, para então decretar o retorno do povo para a sua terra, lá para Jerusalém. E nesse decreto de repatriação de Ciro, ele concedeu aos judeus presentes e até mesmo uma escolta para que eles pudessem chegar seguros até Jerusalém. E nessa volta, eles começaram a reconstruir a cidade, e esse é o período que nós vemos lá no livro de Esdras, Neemias, Ageu, Zacarias. Mas, queridos, talvez fosse uma bela história dizer, o povo estava ali cativo e conseguiu voltar para a terra, e foi tudo lindo para sempre, somos felizes para sempre, mas não foi assim, queridos. Apesar dessa volta gloriosa, a vida não era nada fácil para o povo de Deus. Eles estavam muito alegres por voltarem para Jerusalém, mas as dificuldades eram muitas. Primeiro, a hostilidade dos povos ao redor, que não queria a volta deles. E aí nós lembramos da competição ou da briga dos judeus com os samaritanos, que eram judeus híbridos com outras etnias. Também a terra de Israel não tinha ficado vazia. Os que tinham ocupado Jerusalém não queriam eles de volta lá. Você já imaginou deixar uma terra mais de 70 anos vazia? Você acha que ninguém vai ocupar? Compra um terreno e deixa lá 70 anos para tu ver o que acontece. Alguém vai invadir. Imagina então uma cidade abandonada, destruída. As pessoas chegaram e foram tomando conta daquela terra. E eles, ao chegarem lá, também começaram a enfrentar dificuldades financeiras por terem que pagar altos impostos ao reino da Pérsia. Talvez você pense, Ciro foi maravilhoso, bonzinho ele, mandou o povo de volta para a terra. Não é bem assim, tá? Eram impostos altíssimos, talvez mais do que 27%. Queridos, além de estarem lá, eles não podiam ter novamente o seu rei. Eles se tornaram um reino vassalo do Ciro, rei da Pérsia. Depois um reino vassalo dos macedônios. Depois um reino vassalo de Roma. Sempre sendo subjugados. O governante era uma pessoa designada pelo rei da Pérsia. Então, o salmista escreve o salmo nessa circunstância. Ele olha para trás, vê a história do povo de Deus e lembra de como o Senhor os perdoou e os restaurou, trazendo de volta do cativeiro babilônico, e se lembra daquele sentimento de alegria de poder retornar para a sua terra, mas ele ora para a situação presente, para as dificuldades que o povo de Deus está enfrentando, e vê que a restauração não é completa. Aconteceu algo maravilhoso, mas ainda falta alguma coisa. Ainda esperamos que aconteça alguma coisa. Então ele ora para que Deus termine a restauração e olha para frente, quando o Senhor haverá de fazer a restauração completa do seu povo, e ele tem confiança e aguarda a plena restauração do povo de Deus. Diante disso, alguns estudiosos afirmam que esse salmo é composto por duas partes, em que o salmista olha para trás, na primeira sessão, ao passo que na segunda ele olha para frente. Diante disso, eu quero ver ou apresentar a divisão do Salmo, que é basicamente em duas partes, como eu acabei de mencionar, sendo a primeira parte os versículos 1 a 3, onde é descrita a alegria pela restauração passada, pela bênção que Deus já deu a eles, e a segunda parte, os versículos 4 a 6, onde é apresentada a expectativa pela restauração futura que Deus haverá de fazer em favor do seu povo, e naturalmente a consequente alegria dessa ação divina. Então, diante dessa estrutura do Salmo, eu já quero deixar um marcador aqui na nossa exposição. Nós podemos saber, já nessa estrutura do Salmo, como responder ao mandamento de Deus de vivermos alegres em todo momento. Como viver alegre em um mundo marcado pelo pecado, em que eu passo por dificuldades? Primeiro, lembrando daquilo que Deus já fez por nós em Cristo. Olhando quando Ele nos tirou do cativeiro, mais para frente. Olhando para aquilo que Ele ainda fará de nós e orando para que Ele cumpra a sua promessa.
Aqui você já teve o spoiler do sermão inteiro. Vejamos então, versículo a versículo, o que esse texto nos fala. Primeira parte do Salmo, os versículos 1 a 3, onde é descrita a alegria pela restauração passada que Deus deu ao seu povo. Ele começa no versículo 1, falando o seguinte: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Aqui o salmista já está na terra prometida, ele olha para trás, para o momento da libertação, e se lembra dos sentimentos que eles tiveram quando foram libertos. E eu quero ver com vocês, a partir da segunda parte do versículo 1, 5 efeitos da libertação de Deus sobre os israelitas. O que aconteceu quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando ele fez algo maravilhoso para o seu povo? Primeira coisa que ele diz, na segunda parte do versículo 1 é: ficamos como quem sonha. Esse foi o sentimento dos judeus, queridos. Imagine, vocês foram desterrados, estão numa terra estrangeira, onde vocês escutam dos seus pais de um Deus que prometeu uma terra, de um lugar que havia sido prometido ao pai Abraão, e que lá é o nosso verdadeiro lugar, e eles não tinham como lutar, eles não eram um povo de guerra, e simplesmente eles tomam ciência: olha, o imperador fez um decreto e a gente pode voltar para Jerusalém. Como assim? Eles podiam voltar para Sião. Lembrando aqui que Sião é o nome que é dado ao monte sobre a qual Jerusalém está construído. Então, ao falar sobre o Sião, ele está se referindo para Jerusalém. Então, quando o Senhor restaurou a sorte do seu povo, voltando para Jerusalém. O sentimento de poder voltar para lá, depois de ouvir as palavras dos pais, e talvez alguns que saíram pequenos junto no cativeiro babilônico e estavam retornando, ele disse que foi como um sonho bom em que você não acredita. Sabe quando acontece alguma coisa na sua vida e você diz: rapaz, isso está sendo bom demais para ser verdade? Está muito estranho isso aqui. Eles pensavam: estamos livres, podemos voltar para casa, podemos ter Jerusalém reconstruída, podemos talvez até mesmo ter o nosso rei, o templo de adoração ao Senhor. Queridos, essa incredulidade alegre se deu porque eles foram libertos, sem precisar fazer nenhum tipo de luta armada, mas apenas por um decreto do imperador Ciro. Por mais que Ciro tivesse libertado e decretado que eles podiam voltar para casa, eles estavam convictos que foi o Senhor que restaurou a sorte deles. Vejam, ele não diz assim: quando Ciro restaurou a nossa sorte. Não! Foi o Senhor que restaurou a sorte. Deus é capaz de usar até mesmo um homem mau, ímpio e perverso para fazer a vontade dele em relação ao seu povo. Por isso que o salmista diz: olha, quando Deus fez aquilo por mão de Ciro, eu fiquei como quem sonha. Com certeza você já passou por momentos tão bons na sua vida em que você pensou que era um sonho. Eu me lembro, queridos, no dia que eu casei, parecia que era uma mentira. Como feliz que eu fiquei. Talvez você se lembre do dia do nascimento do seu filho, quando você passou uma prova que você sonhou passar, um concurso ou coisa desse tipo. Ou até mesmo você se lembra dos sentimentos que você teve quando foi convertido ao Senhor. Parecia uma mentira. Sim, você foi perdoado. Sim, você foi aceito de graça e por graça. Sim, Deus fez algo maravilhoso na sua vida. Por isso que ele diz que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos parecendo aquela pessoa que sonha com algo que não parece verdade. Ele ainda diz, na primeira parte do versículo 2, a segunda coisa, é que o sorriso estava o tempo todo nos lábios deles. Ele diz: então a nossa boca se encheu de riso. Eles começaram a rir à toa. Eu me lembro que uma vez eu conversando com meu pai, ele veio de uma cidade do interior da Bahia, que eu não sei nem o nome direito, que já mudou, era distrito de uma cidade, hoje já é cidade, enfim, eu já não sei mais exatamente qual é a estrutura. Ele chegou de uma família muito pobre na capital e ele conseguiu um trabalho inusitado, né? Ele começou a trabalhar na polícia. Antigamente, para ser soldado de polícia, você não fazia concurso. Tinha que ter alguém para lhe indicar. E mesmo assim, a minha avó chegou para o meu pai e disse assim: eu não criei filho para ser polícia. Ou seja, era um trabalho tão indigno,
Naquela época, hoje em dia o pessoal faz concurso e vibra para passar. Mas naquela época, na época do meu pai, minha avó nem queria meu pai como policial, porque era algo indigno, era alguém que pegava e botava. Para se tornar oficial, era diferente, você tinha que fazer as provas. Mas para se tornar soldado, qualquer um podia se tornar um soldado. E meu pai, um homem extremamente pobre do interior, ele disse que recebeu o primeiro soldo dele, o primeiro salário. Ele disse, filho, eu ficava rindo igual um bobo. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Então ele está falando disso, uma boca que se encheu de riso. Um Deus que fez algo maravilhoso que você ri o tempo todo. De tão feliz, de tão... sem acreditar que você está. Então, eles ainda falavam com júbilo sobre a sua libertação. Esse é o terceiro efeito que nós vemos ainda no versículo 2. Ele diz, a nossa língua se encheu de júbilo. Bem, ele está falando aqui da língua cheia de júbilo. Ele está se referindo ao fato que eles começaram a falar sobre aquilo que Deus havia feito sobre eles. Claro que a língua não fica com júbilo. Então, quando pela fala, você sabe se a língua está com júbilo. Então, eles começaram a dizer para todo mundo o que Deus havia feito em relação a eles. Olha, nós fomos desterrados, vivíamos lá no cativeiro, mas Deus foi tão gracioso que nos trouxe de volta aqui para a terra, tal como ele havia prometido ao nosso pai Abraão. Tal como ele havia prometido ao rei Davi, a nossa língua se encheu de júbilo. E como é bonito ver um novo convertido falando de Jesus, você já viu? A boca cheia de júbilo, dizendo, olha, eu fui perdoado, Jesus mudou a minha vida. Eu conheço pessoas, irmãos, que quando foram alcançados pela graça salvadora de Cristo, essas pessoas foram em cada lugar onde tinham amigos ímpios e começaram a falar com alegria a respeito de Jesus. É sobre isso. Falando com alegria aquilo que Cristo fez em relação a eles. Em quarto lugar, ainda no versículo 2, nós encontramos que eles reconheceram, nós encontramos o reconhecimento das demais nações ou demais povos em relação àquilo que o Senhor havia feito para com eles. O texto ainda diz, então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Não só eles começaram a rir que nem a bobo, não só eles começaram a falar de Deus o tempo todo com alegria, mas até mesmo os povos que estavam em volta ficaram impressionados. Como Deus havia mudado a sorte deles, como Deus havia transformado eles. E as nações diziam, grandes coisas, não um Deus qualquer, mas o Senhor, o Deus deles, fez em relação a eles. Deus fez grandes coisas em relação a esse povo. E Calvino, comentando aqui esse versículo, ele fala que aqui é como se até mesmo aqueles que são cegos espirituais pudessem ver o que Deus está fazendo em favor de pessoas. Pessoas que são alcançadas pela graça de Deus. E ele fala aqui de nações, claro, nações estrangeiras, e que falam que grandes coisas Deus estava fazendo em relação a eles. Queridos, você já conheceu alguém que tinha uma vida muito bagunçada e ele se converteu e a vida daquela pessoa mudou completamente e até os descrentes dizem, rapaz, a vida de fulano mudou mesmo. No início alguns dizem, não dou um mês para ele voltar e tá bagunçando de novo. Só que depois que essa pessoa fica firme no Senhor e vê que a vida de fato dela está firme no Senhor, até mesmo os ímpios começam a dizer, de fato, Deus fez alguma coisa muito diferente em relação a essa pessoa. Deus mudou a vida dessa pessoa. E então no versículo 3, os israelitas também testemunhavam sobre a ação de Deus em favor deles. Ele diz, com efeito, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que estamos alegres. Foi o rei que assinou o decreto de libertação, mas era o Senhor que havia feito grandes coisas em relação a eles, e eles encontraram alegria. Então, nos versículos 4 até o 6, chegamos na segunda parte do Salmo, em que ele fala sobre a expectativa pela restauração futura que Deus haverá de fazer em relação ao seu povo. Ele começa no versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Peraí, restaura a nossa sorte? Mas o versículo 1 diz que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, e agora restaura a nossa sorte? Como assim?
Ele já restaurou? Ou eu tenho que pedir para ele restaurar? O que exatamente o autor está se referindo aqui? Queridos, o problema foi que os dias gloriosos descritos do versículo 1 a 3 estavam no passado. Sim, eles saíram do cativeiro. Sim, eles estavam de volta. Mas ao chegarem lá, eles começaram a enfrentar as próprias dificuldades de estarem na terra prometida. Sim, estar na terra que Deus prometeu não é sinônimo de tranquilidade, só alegria. Não. As dificuldades estavam ali. E nós podemos ver isso nos livros de Esdras e Neemias, até mesmo no livro de Ageu, no capítulo 1. As dificuldades que eles enfrentaram para a reconstrução do templo. A reconstrução da cidade era muito complicada. E é nesse momento, em meio às dificuldades do retorno, próprias do retorno, que ele pede ao Senhor: restaura, Senhor, a nossa sorte. Há ainda muita coisa a ser feita. Então o salmista expressa, por meio de duas ilustrações, a expectativa que ele tem em relação à restauração plena que ele quer que Deus faça em relação a ele e ao povo. A primeira ilustração está lá no versículo 4, quando ele diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Aqui, naturalmente, ele está falando de algo da geografia de Israel, e eu vou ter que me deter um tempo aqui para explicar exatamente o que é isso, o que ele está se referindo. Bem, o Neguebe é uma região deserta que fica ao sul da Judeia. E nessa região, em boa parte do ano, tinha riachos, alguns pequenos rios, e até mesmo alguns rios sazonais que passavam a maior parte do tempo completamente secos, a ponto do leito, o lugar por onde corre ali a água, ficar até mesmo rachado. Mas de repente, irmãos, vinha uma chuva das montanhas. Quem mora em Salvador consegue eventualmente ver a chuva vindo do mar. Claramente, a chuva vem vindo. E ali, naquele contexto, a chuva vinha sobre os montes. Vinha uma inundação com aquela chuva forte. E imagine uma chuva forte caindo do monte. Vinha então a água descendo abaixo. E aqueles riachos que estavam secos, vazios, eram tomados de água e eram irrigados. Aquele leito seco se tornou algo vivo, porque o Senhor mandou chuva. Então o que o salmista está dizendo é: Deus, da mesma forma como o Senhor poderosamente manda aquelas águas lá sobre aquela região do Neguebe, faz a mesma coisa em relação à minha vida. O Senhor chega lá e manda aquela água e traz vida para aquela região do Neguebe. Não é isso que o Senhor faz? Pois então, Deus, o Senhor que governa todas as coisas, inclusive a criação, faz com que essa chuva chegue e venha transformar a minha vida, possa restaurar e transformar completamente a nossa sorte. Mas há uma segunda ilustração dos versículos 5 e 6, que ele usa sobre a restauração que ele deseja que Deus faça. O texto fala assim: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus peixes. Aqui a imagem está intimamente vinculada à imagem anterior do versículo 4, mas ele aplica de maneira um pouco diferente. Aqui eles começam a usar a imagem da agricultura. Naquelas épocas de seca, em que o Neguebe estava completamente seco, eles não tinham água para irrigar a terra e tratar algumas coisas. E antes mesmo de chegar às torrentes, eles começavam a semear. Você já pensou lançar semente em terra seca, partida, árida? Eles simplesmente tinham que plantar. Porque mesmo que o terreno estivesse seco, eles estavam à espera das torrentes do Neguebe. Então um agricultor saía espalhando a semente, semeando na esperança de que as torrentes no Neguebe seriam enviadas pelo Senhor para irrigar aquela plantação. E quando um lavrador estava semeando ali, um clima tão inóspito, ele não tinha muita esperança. Poderia vir as torrentes do Neguebe, mas também poderia simplesmente não vir. Às vezes tem isso, né? Esse ano não veio chuva. E às vezes esse ano não veio chuva, dura anos a fio. E eles poderiam estar fazendo algo completamente inútil. Gastando dinheiro comprando sementes, lançando sementes para uma chuva que eles nem sabiam que haveriam de vir ou não. Mas eles tinham a expectativa de que o mesmo Deus que os tirou
lá do cativeiro babilônico e os trouxe para sua terra, haveria de mandar chuva para que eles tivessem o sustento e o alimento para eles e para a sua família. E é por isso que eles lançavam a semente em esperança na misericórdia de Deus. E é por isso que o salmista se lembra da fidelidade do Senhor. No versículo 5 ele diz, olha, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Imagina aquelas pessoas passando dificuldade em uma seca, lançando sementes chorando, na expectativa de que Deus fizesse alguma coisa, mas não tinha certeza. Eles poderiam ficar tristes e perder a felicidade naquele período. Ele ainda fala no versículo 6, quem sai andando e chorando, enquanto semeia as sementes, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Percebam aqui, eles estão chorando, mas a expectativa é pelo júbilo. Eles estão passando por dificuldades, mas a expectativa é que o Senhor que manda as águas do Negueb pode trazer restauração para a vida deles. E eles voltarão sorrindo, porque Deus mudou a sorte deles. Meus queridos, vimos que o salmista fala de júbilo nos versículos 5 e 6. A mesma palavra hebraica apresentada no versículo 2. Júbilo, alegria, satisfação. Então, o salmista, na primeira parte do salmo, ele fica jubiloso por aquilo que Deus já fez em relação a eles. Há júbilo, como é dito no versículo 2. Mas nos versículos 5 e 6, ele olha para frente e o sentimento é de júbilo, de alegria. E é só assim que nós conseguiremos viver felizes aqui nesse mundo. A resposta para a pergunta que fizemos no início da nossa exposição é essa: como encontrar alegria em meio a esse mundo de tanta tristeza? Olhe para trás. Veja a libertação que o Senhor fez em relação a você. Veja aquilo que Ele fez por meio da obra de Cristo. Mas para que você permaneça feliz, olhe para o futuro. Lembre-se das promessas dEle. Lembre-se da promessa de uma terra. Lembre-se da promessa da restauração do rei, do descendente de Davi. Lembre-se da promessa que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vemos com isso que a nossa alegria nessa terra não pode estar restrita às circunstâncias, mas na ação de Deus na história da redenção, naquilo que Ele fez por nós e naquilo que Ele ainda há de fazer por nós. Só assim viveremos alegres nesse mundo. Queridos, diante daquilo que nós vimos aqui nesse texto, como que nós, que somos cristãos, vivendo tanto tempo depois do autor desse salmo, como que nós podemos ler esse salmo? Devemos olhar para trás e nos lembrar, sim, do Deus que já fez coisas maravilhosas em relação a nós, por meio de Cristo, mas que promete que no futuro também, por meio desse mesmo Cristo, haverá de fazer coisas maravilhosas. Ao olhar para o nosso passado, vemos que temos mais motivos para nos alegrar em Deus do que esses judeus. Quando eles olhavam para trás, eles viam que foram libertos apenas do rei Ciro, do persa. Mas na verdade, nós que estamos desse lado da história, ao olhar para trás, lembramos que Deus, por meio de Cristo, nos tirou do império das trevas. Ele não nos tirou da Babilônia. Ele nos tirou das mãos de Satanás. Ele nos tirou do Egito espiritual que o povo de Deus vivia. E é por isso que eu quero fazer 5 considerações de como ler esse texto de maneira cristocêntrica. A primeira coisa que precisamos lembrar é que por meio de Cristo fomos libertos de um cativeiro pior do que o babilônico, que foi o cativeiro do pecado. Saímos do cativeiro de Satanás, aquele ser perverso que desde o Éden quer destruir o homem, quer acabar com a nossa raça. E esse Deus nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Você e eu, se estamos em Cristo, não somos mais escravos de Satanás. Deixamos de ser inimigos de Deus para sermos seus amigos,
para sermos seus filhos. E aqui eu quero que você particularmente olhe para a sua vida. Talvez você se converteu ainda pequeno, mas eu creio que essa aqui talvez não seja a história de todo mundo. Você se lembra quando você não servia a Cristo? Quando Cristo era apenas mais um nome religioso, você não sabia exatamente como conhecê-lo, quem ele era. Será que você, nessa noite, pode lembrar e dizer como Cristo mudou a minha sorte? Como Cristo me tirou de algo terrível? Eu que era um pecador terrível, condenado ao inferno, ao juízo eterno, cativeiro de Satanás, no cativeiro de Satanás. E tudo isso, irmãos, não foi por meio de uma guerra. Quando você se levantou e disse: eu não vou estar mais debaixo do jugo de Satanás. Mas foi quando ele graciosamente, em Cristo, usando o seu ungido, ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. E assim como os judeus foram libertos por meio de uma ação grandiosa e miraculosa de Deus, nós que estamos em Cristo somos alcançados assim mesmo. Somos alcançados pela graça de Deus em Cristo Jesus. Em segundo lugar, lembre-se de que em Cristo, Deus não te deu uma terra física, tal como Ele deu aos judeus, mas podemos ter a esperança de voltar para a terra prometida. Lembram-se o Éden destruído? Há uma promessa. Há uma promessa de retorno para esse local que Deus nos fez. Para a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém que é descrita tão claramente no livro do Apocalipse. A terra que perdemos. A terra em que vivíamos em paz, sem pecado. A terra que foi perdida pelos nossos primeiros pais. Nos é prometido isso. Não somos herdeiros de uma pequena porção da terra, tal como os judeus. Mas somos co-herdeiros com Cristo. Herdamos não uma parte da criação, mas toda a criação ao lado de Cristo. Isso é motivo de você sonhar. De você ficar abobalhado, parando, pensando, sorrindo. Lembrando que um dia você vai habitar uma terra onde não há choro, onde não há doença, onde não há angústia. Até lá, que o júbilo tome conta dos seus lábios. Que a alegria em Cristo tome os seus lábios. Que na sua boca encontre-se alegria. A razão da alegria do crente é olhar para trás e dizer: grandes coisas o Senhor fez por nós. Grandes coisas o Senhor fez por nós. E é por isso que estamos alegres. E essa é a essência da alegria do cristão. Vivemos tristes, sim. Porque aqui temos doenças. Porque aqui o dinheiro é escasso. Porque aqui perdemos pessoas que amamos. Mas temos uma alegria em Cristo. Uma alegria indizível do futuro que nos é preparado. Em terceiro lugar, o Salmo também nos ensina que nesse mundo essa restauração ainda não é completa. Há uma expressão dentro da teologia sistemática chamada do já e ainda não. Nós já experimentamos várias coisas a respeito da obra de Cristo, mas ainda não. Somos santos, mas ainda pecamos. Fomos glorificados em Cristo, mas ainda vivemos em um corpo corruptível, em uma condição que não é muito gloriosa. Várias coisas. Mas sabemos que haverá de chegar um dia em que isso será completo. A obra de Deus em nosso favor, queridos, já foi iniciada, mas ela não foi terminada. Fomos libertos do pecado, mas ainda pecamos. Nesse mundo ainda iremos chorar muito enquanto semeamos. Você ainda vai chorar muito para fazer a vontade de Deus. Você ainda vai chorar muito na expectativa de que Deus faça alguma coisa. De que talvez Ele mande uma chuva e as torrentes cheguem ao Negueb. Você vai derramar lágrimas, dizendo: Deus faz alguma coisa. Mas sabendo que você pode confiar no Deus que já fez grandes coisas ao seu favor. E você pode dizer assim: eu sou alegre, porque Deus fez grandes coisas para a minha vida em Cristo Jesus. E é por isso que nós oramos. A nossa oração é: ora vem, Senhor Jesus. Restaura a nossa sorte.
Restaura, Senhor, completamente a nossa sorte. Em quarto lugar, diante dos choros dessa vida, lembre-se da esperança futura. Sabemos de um Deus que não é homem nem filho do homem para mentir, e que voltará e nos dará nesse dia grande júbilo. Queridos, Jesus, no dia dele, se nós tivermos morrido, nós seremos ressuscitados pelo Senhor Jesus Cristo. Ouviremos o hino de vitória do Rei. Haveremos de ver ele triunfante, glorioso. E por fim, ele nos chamará. Venham, filho bendito, para o descanso eterno. Ele nos dará a vida eterna. Novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Estaremos lá com Jesus para todo sempre. Diz a palavra do Senhor. E diferente do que diz aqui no versículo 5 e 6, lá não haverá lágrimas. O salmista aqui chora, né? Lá não haverá choro. Lá não haverá angústia. Lá não haverá doença. Lá não terá depressão. Lá não terá dor. Isso deve dar júbilo e esperança para os nossos corações. E também, em quinto lugar, enquanto estivermos aqui, devemos falar aos que não são povo de Deus que Deus fez grandes coisas por nós. Vocês conseguem perceber como receber a bênção de Deus, do Deus que fez grandes coisas em relação a nós, não tem como fazer outra coisa a não ser dizer, olha assim, Deus fez grandes coisas em relação a mim. E é por isso que você precisa conhecer esse Deus que faz grandes coisas, para que as pessoas vejam e digam, ao ver a sua vida transformada, ao ver a grande obra de Cristo de santificação na sua vida, elas possam dizer, sim, grandes coisas Deus fez em relação a você. Você não é mais a mesma pessoa. Você foi transformado. E você, ao dizer, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim, as pessoas poderão dizer, não é mais fulano, é outra pessoa que conduz a vida dele. E é por isso que você deve falar de Cristo Jesus. Queridos, por mais que tenha aparecido a aplicação, não foi. Eu trouxe apenas a leitura cristológica do texto. Como lermos esse texto à luz da pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Deixe-me então encerrar com 3 aplicações. A primeira aplicação não é uma afirmação, mas é um questionamento. Qual é a base da sua alegria? O que é que te deixa alegre? É o teu casamento? É o teu filho? É o teu emprego? É a tua conta bancária? Lembre-se que tudo isso pode ser tirado da noite para o dia. Quantos pais já não acordaram com uma ligação de um filho que havia morrido? Quantos maridos e esposas receberam subitamente a notícia que seu marido ou sua esposa havia morrido? Quantas pessoas cheias de dinheiro descobriram da noite para o dia que Collor raspou a conta bancária deles por completo? Quantos aqui, de um momento para o outro, perderam tudo aquilo que mais estimavam? Isso pode acontecer com você, cristão. Esse mundo é um mundo de lágrima, de choro, de semear sem saber se a torrente do Negueb vem ou não, se vai dar tudo certo, se não vai. Esse é um mundo assim. E eu pergunto, qual é a base da sua alegria? Todas essas coisas que eu acabei de mencionar são excelentes. Família, dinheiro, não há nada pecaminoso disso. Mas deixe-me falar da única fonte de verdadeira alegria que você deve ter no seu coração. Aquilo que nem mesmo o diabo pode tirar de você, que é a salvação em Cristo. Quem pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nem anjo, nem altura, nem poder, nem principado, nem potestade, nem profundidade, nada. Nada tira a alegria em Cristo Jesus. Absolutamente ninguém, nem mesmo o diabo. Ninguém nos toma das mãos de Cristo Jesus. E é por isso que Ele é a nossa alegria. A grande obra que Ele fez em relação a nós, isso é a nossa alegria. Por isso que esse é um salmo de romagem. Lembram-se?
Eles eram cantados pelos romeiros que caminhavam em direção a Jerusalém. E nós caminhamos para Nova Jerusalém. E enquanto caminhamos para Jerusalém, sim, nós choramos, sim, nós sofremos, mas lembramos do Deus que nos tirou do império das trevas, do cativeiro, e nos trouxe para Cristo Jesus. Tire a sua alegria das coisas passageiras daqui. E lembre-se daquele hino que nós cantamos tanto: sou feliz com Jesus, porque é Ele que me faz ser feliz de fato. A minha segunda aplicação é para você que chegou aqui nessa noite, está triste, desanimado. Meu irmão, eu entendo que as lutas chegam. Eu entendo que você pode estar chorando nesse momento, com angústia e incerteza. Mas nessa noite, tira um pouco os seus olhos do seu sofrimento. Tira um pouco os seus olhos daquilo que tem tirado a sua paz. E lembre-se daquilo que Cristo fez na cruz. Lembre-se daquilo que Ele fará, de acordo com a promessa dEle. E ore, ore. Senhor, venha como a torrente do Neguebe. Traz júbilo para mim. Traz alegria para o meu rosto. Que eu possa ter alegria na minha língua. Esperança no coração. Que o fruto do Espírito, que é a alegria, esteja na minha vida. Que eu seja transformado e encontre a verdadeira alegria, que é apenas para aqueles que conhecem o Senhor Jesus Cristo. A minha terceira e última aplicação é para você que está aqui conosco nessa noite, que não tem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deixe-me falar, toda alegria que você encontrar aqui nesse mundo será ainda pequena e passageira, diante de uma vida marcada por lutas e dificuldades. E a maior tristeza que você tem não é uma doença nessa vida. A maior tristeza que você tem é de, após deixar esse mundo, se deparar com um Cristo justo e reto, que é chamado pelos anjos. Você acredita que os anjos são santos? Pois os próprios anjos não conseguem fitar os olhos nesse Senhor. E constantemente proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Imagina você, pecador, diante do justo juiz. Nenhuma doença será tão triste como o dia em que você estiver diante de Cristo e não tiver o sangue do Cordeiro. E é por isso que nessa noite eu quero que você resolva o maior problema que você pode ter na sua vida. O motivo de maior tristeza, que é passar uma eternidade toda afastado do Rei amoroso e bondoso que é o Senhor Jesus Cristo. A coisa mais terrível não é só o juízo eterno, é não ter ao nosso lado o Senhor amoroso, nos olhando com seu olhar de amor, de graça e misericórdia, e estarmos com Ele e vivermos com Ele para todo sempre. Por isso, se você nessa noite não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, se arrependa dos seus pecados. E comece a olhar para 2000 anos atrás. Lembre-se do Senhor pendurado no madeiro e comece a dizer: grandes coisas o Senhor fez por mim, porque Ele morreu por mim. E lembre-se, olhe para o futuro. Esteja junto com o povo de Cristo, junto com os servos de Deus que foram martirizados, que dizem: até quando, Senhor, até quando? Aguardando o dia da vinda de Cristo e dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, a nossa sorte. E que nessa noite, Cristo restaure a sua sorte. Que você se junte a Ele, abrace Ele pela fé, se arrependa dos seus pecados e comece a caminhar, não em direção a uma Jerusalém onde tem inimigos que nos perseguem, mas em direção à Nova Jerusalém, onde habita apenas irmãos e amigos em Cristo Jesus.